Olá, meus caros! Estamos de volta para mais um encontro e nesse vídeo eu vou fazer a leitura, a interpretação, a fruição de uma obra abstrata. As obras abstratas são ainda hoje, né, depois de 100 anos, mais de 100 anos de sua existência, da existência dessa possibilidade de criação, são ainda mal compreendidas. Muitas pessoas olham essas obras, acham que o artista simplesmente despejou tinta, foi fazendo ali um desenho e deu a obra por finalizada, quando na verdade essas obras têm por trás da sua simples aparência um pensamento, existe muito a ser descoberto, a ser estudado, a ser analisado, a ser fruído ali nessa produção. E que, portanto, essa concepção de que a arte abstrata é uma arte aleatória, isso tudo tem de ser abandonado. É claro que existem maus artistas, existem artistas que simplesmente fazem ali um borrão de tinta, né, misturam tintas ali a esmo e colocam ali, dizem que aquilo ali é um produto do subconsciente e tal, quando na verdade estão apenas produzindo mais obras ruins, obras que não têm preceito artístico nenhum. Qualquer pessoa pode jogar tinta numa tela e falar qualquer coisa. Mas se essa obra tem valor enquanto arte, já são outros 500. Muito bem, eu escolhi para fazer essa apresentação uma obra de um artista cujo nome eu não vou revelar por enquanto. Eu vou revelar apenas no final da apresentação para evitar que o nome suscite alguma ideia, alguma recordação, que seja feita alguma correlação entre o nome do artista e a obra. E eu sempre que falo sobre a arte abstrata, eu gosto de mostrar essa obra, porque também as pessoas não conhecem essa obra. É uma obra difícil de ser encontrada. Eu mesmo tive dificuldade de achar uma imagem com qualidade melhor. Eu tinha uma imagem com a qualidade bem melhor do que a que eu vou apresentar, mas eu perdi a imagem e não consegui encontrar uma outra. Mas essa obra é muito didática e, portanto, eu vou apresentar então essa obra ainda assim. Fica então essa obra para ser vista na tela do computador, ali na caixinha do YouTube ou então na tela do celular, porque de fato numa televisão essa imagem não vai ter a qualidade necessária. Muito bem, o que nós estamos vendo aí é uma obra de proporção mediana, essa tela não é de grandes proporções e nós estamos vendo que existem vários elementos, existem campos de cor, existem traços, esses elementos têm determinadas formas, cores, alguns desses elementos têm texturas, alguns desses elementos são lisos e em alguma parte deles foi agregada uma textura. Então, nós estamos vendo que isso é uma construção de cores, formas, texturas, né? Em alguns elementos aí você vê que não há definição total da forma. Como assim não há definição total da forma? Você veja, por exemplo, esses traços brancos que foram colocados aí. Esses traços brancos não têm, os dois, uma definição da forma. O menor, que é o mais espesso, você consegue estabelecer os limites dele. Você sabe ali onde as suas partes se encontram, né? Você consegue visualizar a totalidade desse elemento. Mas o outro traço mais fino você não consegue visualizar a totalidade. Você não sabe onde ele começa nem onde ele termina. Você veja que esse traço, portanto, oferece uma ideia de movimento rápido. Por que uma ideia de movimento rápido? Porque nós não conseguimos captar esse traço, né, de onde na sua totalidade. Ou então você pode perceber
em vez de uma ideia de movimento rápido, e perceber uma ideia de um enquadramento, né? Que esse elemento então seria tão vasto, tão grande, que não caberia no campo de visão. Mas a opção considerada de ser um elemento que foi colocado aí num cruzamento rápido da tela parece ser a mais aceitável, porque os outros elementos começam a se mostrar também de forma, né, não estática, eles aparecem aí de uma forma dinâmica. E esses elementos passam a ideia, são colocados aí, de modo a transmitir uma ideia de dinamismo, ou seja, os elementos não estão parados, não estão estáticos. Você repare que esse elemento circular, que foi colocado à direita, parte dele, a parte direita, não está aparecendo na sua totalidade, está encostando, está até extravasando os limites da tela. Então, ele foi colocado, né, ali uma parte tocando a borda direita, externa da tela, ao passo que sua parte inferior não foi colocada em contato com o elemento escuro inferior, né? Existe ali um elemento posterior, né, que é aquela tinta ocre, meio acinzentada, e você consegue perceber ali uma nesga de tinta, uma espécie de um espaço que foi colocado, que foi deixado entre o elemento azul e o elemento mais escuro, situado na parte inferior direita da composição. Ou seja, esse elemento azul está, de certa forma, num movimento. Ele está, talvez, se chocando contra a lateral direita da obra, da composição, e está prestes a se chocar, então, com a parte inferior. Então, nós já vemos que existem duas ideias colocadas aqui de movimento. Uma ideia que é o traço branco, fino, que corta a tela de cima a baixo ou de baixo a cima, nós não sabemos a direção desse corte, desse traço, mas tudo leva a crer, de acordo com as nossa percepção, o nosso método de percepção, a nossa tradição de visualização das coisas, que esse traço então começa de algum elemento que surgiu da parte inferior e cruzou a tela na diagonal até a parte superior. Mas nós também não temos tanta certeza assim. E a obra foi feita para isso. A obra foi feita justamente para você fazer uma correlação entre o que você está vendo e o seu repertório de interpretação visual. O artista construiu, ele fez uma construção intelectual. Essa obra é uma obra que lida com a composição de cores, com a composição de formas, com a composição de texturas e com a nossa maneira de interpretar visualmente aquilo que nós vemos. Vamos avançar então agora para um outro aspecto dessa obra, que é o aspecto da textura. Alguns elementos têm textura, né? Outros não. Alguns elementos são totalmente compostos de textura. E você veja que esse círculo, essa forma circular azul, tem a textura apenas na sua parte inferior. Isso nos transmite uma ideia de peso. Essa obra, essa forma, portanto, ela tem um peso. E esse peso está, de certa forma, se coadunando com outros elementos também texturizados dessa obra. Como, por exemplo, da forma totalmente vazada, que ela é totalmente texturizada. Ela não tem nada e não tem nenhum aspecto dela que se possa dizer que seja apenas cor e forma. Ela é cor, forma e textura na sua
totalidade, talvez umas partes com menos textura do que outras. Essa estruturação das texturas, essa correlação das texturas, oferece então a ideia de peso. Existe uma concentração de peso na textura, porque ela está granulada, não está liso, e então esse granulamento, essa textura, nos passa essa ideia de peso, e essa ideia de peso está concentrada na parte central e inferior da obra, nos passando então a ideia de que a parte superior da obra é mais leve, ela é mais fluida, ela está mais livre. E o nosso olho, então, por isso, né, se concentra nesses elementos que estão texturizados. É porque eles oferecem mais peso, eles nos apresentam como mais pesados do que outros. É importante aqui ressaltar que essa textura, o porquê dessa textura. Ora, os artistas ditos abstratos, eles não representavam as coisas na tela. Eles não representavam, por exemplo, a textura. Eles não faziam colocando tinta mais escura na tela. Ali não faziam um efeito de textura. Eles colocavam a textura em si. Era a própria tinta com algum elemento, talvez pedriscos, talvez areia, algum outro elemento, que era agregado ali na tinta para dar, então, esse efeito de textura. A arte abstrata lida com a composição de formas, cores, traços, texturas na própria tela, ela não lida com a representação da textura. A arte abstrata também aí não está lidando com a representação de uma perspectiva. Não há nessa obra uma perspectiva tradicional, com um ponto de fuga, linha do horizonte. Não há nada disso. Repare que os elementos estão sobrepostos. Existe uma concepção espacial da obra através de justaposições, uma concepção espacial a partir de justaposições. Não há uma linha de fuga, não há uma perspectiva, os elementos não estão vazando os outros, não estão passando uns por dentro de uma parte do outro e saindo do outro lado. Não, eles estão sobrepostos. É uma concepção espacial moderna em que não há ilusão de 3 dimensões. É colocado um elemento e esse elemento está disposto à frente de outro, que está também à frente de um terceiro. Por quê? Porque a pintura, de acordo com a arte moderna, deveria buscar a essência da sua linguagem. Qual é a essência da linguagem da pintura? Muito bem, os artistas tradicionais sempre usaram a pintura, né, como um meio de iludir o olho, de colocar ali uma ilusão de 3 dimensões, quando, na verdade, a tela tem apenas 2. Ora, se a tela possui apenas altura e largura, essa relação entre altura e largura, esse universo de possibilidades da altura e da largura é que deve ser explorado de acordo com os preceitos da arte moderna, e não a ilusão de uma terceira dimensão. Os artistas modernos não eram contra a terceira dimensão. O que os artistas modernos propunham era que cada arte se atentasse aos preceitos, às possibilidades dadas pela sua própria linguagem, pela sua própria capacidade, pela sua própria natureza. Então, para o artista moderno, quem quisesse trabalhar com 3 dimensões deveria procurar a escultura, porque a escultura é a arte das 3 dimensões em sua excelência, ao contrário da pintura, que lida com a altura e a largura. Portanto, isso explica o fato de haver nessa obra essa disposição dos elementos em planos sucessivos. Você veja que esses traços brancos, eles não estão vazando aí de maneira nenhuma
os elementos vazados. Eles estão colocados atrás. Os elementos vazados, aí esse elemento texturizado, vazado, ele não está servindo como um meio de o traço perpassar o seu interior e sair em direção a nós, observadores. A obra é, portanto, segundo, né, o vocabulário dos que não compreendem muito essa linguagem abstrata, é uma obra chapada, é uma obra em que não há essa ilusão de uma terceira dimensão. Muito bem, essa tela, você repare que é uma obra que não retrata nada, né? Você já viu que essa obra não está buscando retratar algo que exista no nosso cotidiano. Essa obra não está fazendo nenhum tipo de qualificação de algo como bom ou mal. Ou seja, a arte abstrata ela não está emitindo juízo de valor moral, um valor que você deva tomar como referência para alguma coisa. Não, a arte abstrata ela se abstém dessas qualificações, ela se abstém dessa dimensão moral que sempre foi usada na pintura. Essa obra também não faz nenhum tipo de proselitismo político, ideológico, religioso, cultural. Qualquer pessoa de posse desses preceitos de uma linguagem que trate da composição de cores, formas, texturas numa superfície bidimensional, é capaz de interpretar essa obra. Não existem aqui preceitos culturais, existem preceitos universais. O artista moderno busca, dessa linha abstrata, busca uma obra que seja de compreensão ampla. É uma obra que não está condicionada a determinado grupo cultural. É uma obra de arte que almeja a universalidade. Essa obra também, além da sua autonomia de formas, autonomia de cores, texturas e ideias, tem a sua dinâmica interna, como já falei. Essa obra, ao contrário da arte tradicional, ela não está interessada em fazer alusões ao corpo humano. Como você pode reparar, na arte tradicional existe uma composição, né, geralmente tripartida. Né? Tem ali, o artista representa uma paisagem em três planos, né? O plano frontal, o plano central e o fundo, né? O primeiro plano, o segundo plano e o fundo. O artista representa também, na arte tradicional, o sfumato, que é conforme os elementos vão ficando distantes, vai sendo colocado ali uma ilusão de evanescência. Por quê? Porque o olho humano não consegue enxergar as coisas que estão longe de forma nítida. Aqui não. Aqui o artista ele não está usando isso. Por quê? Porque não tem as limitações, né? A relação visual normal que é feita, tradicional, na pintura, a emulação da visualidade que é feita na pintura tradicional não é empregada aqui pelo artista, porque ele está buscando a composição autônoma de cores, formas e não a representação nessas cores e formas tal qual nós vemos no nosso cotidiano, numa paisagem. Essa é uma obra autônoma, independente das nossas capacidades, né, da nossa relação com o mundo ordinário, com o mundo do nosso dia a dia. A forma aqui é o conteúdo, não existe uma forma que depois foi dotada de conteúdo com um caráter emocional, como é feito, por exemplo, na pintura tradicional,
em que determinada figura é acrescida, é composta, uma figura humana é composta sob determinada forma, articulada a partir de determinada forma, e aí como aquela forma alude a uma violência, aí o personagem é colocado ali com uma fisionomia violenta, irada. Não, aqui não. Aqui a forma e o conteúdo são a mesma coisa. Não existe um preenchimento, um adorno de coisas. A obra é extremamente delimitada ali pelo que ela é e não por outras alusões emocionais e correlações com a nossa vida cotidiana, com as nossas emoções do dia a dia. Você veja que, apesar disso tudo, o artista não está fazendo nenhum tipo de crítica ao passado, não está fazendo nenhum tipo de ataque ao passado, ele não está desvalorizando o passado, não está, enfim, desmerecendo, ele está apenas criando algo novo. Isso aqui é uma criação nova, é uma obra que se propõe a ser uma criação nova e não atacar outras obras. Isso aqui é uma abertura de possibilidades criativas, de uma relação do ser humano com a linguagem da pintura. E você veja então que isso tudo, né, tudo isso que eu falei, constitui uma obra que não é uma arte de pedestal. Não existe aqui um distanciamento entre o sujeito que está observando a obra e o objeto que está ali. Porque na arte tradicional existe uma cena, é feita uma cena em que o sujeito que está ali, ele passa, né, o observador, ele olha e admira aquela cena. Então, através daquela cena, ele é levado a imaginar a grandeza de feitos históricos, a grandeza do ato, do gesto do general tal na batalha, né, a beleza daquele corpo feminino que foi colocado na obra. Não, aqui é outra coisa. Aqui não é uma arte de pedestal. Aqui o observador é colocado num relacionamento direto com a obra. O que importa é a obra, é a relação que o sujeito está estabelecendo com aquelas cores, com aquelas formas, e que não vão se referir a uma outra coisa, né, que vai ter um efeito moral sobre o sujeito, nem nada. Agora, a grande incompreensão está em considerar essa obra como uma obra fria, como uma obra, né, distante. Não, essa obra não é fria, essa obra não é distante de maneira nenhuma. Essa obra diz muito sobre a presença humana no mundo. Né? Por que diz sobre a presença humana no mundo? Porque ela apresenta as ideias diretamente a você. Ela cabe a você correlacionar essas ideias. Então é uma arte que vai sendo construída na sua imaginação, na sua relação com a obra, com os elementos, com o que foi colocado ali, com a concepção dos elementos. Não existe aqui um terceiro. Nós não estamos aqui olhando essa obra para admirar a técnica do artista. O artista está aí por trás disso tudo. Ele não está sendo colocado como o terceiro que vai ser admirado por ter realizado essa obra. Então é uma obra em que o artista não está se supervalorizando. Não existe aí o orgulho, o ego do artista. O artista é praticamente um ser anônimo. Ele está aí, ele foi responsável por criar isso tudo, mas ele não é a culminância, não é uma das culminâncias, pelo menos na relação do observador com a obra. O que importa aqui é o fato pictórico, é o que está acontecendo na obra, é a obra em si. Então, esses são os elementos que existem para serem
fruídos, serem interpretados, serem relacionados na sua relação com essa pintura, com essa obra. Agora, isso não significa que toda a arte abstrata seja baseada nesses preceitos que eu abordei com relação a esta obra específica. A arte abstrata é uma possibilidade criativa e dentro dessa possibilidade criativa existem muitas e muitas e muitas vertentes. Cada vertente vai ter preceitos diferentes, umas vão abordar relações com a psique, outras vão ser mais voltadas para o aspecto intelectual, como essa obra. Enfim, isso não significa que uma vertente é melhor do que a outra, uma é mais completa do que a outra. Não, são vertentes, são possibilidades criativas que foram exploradas pelos artistas que seguiram essas vertentes, cada uma dessas vertentes. A arte abstrata, então, não é um saco em que se possa ser colocado tudo de forma homogênea ali, como se fosse tudo a mesma coisa. E esse artista, então, é um artista italiano. Eu deixei para falar o nome do artista no final da apresentação. É um artista italiano chamado Enrico Prampolini. É um artista conhecido na Itália, em alguns países da Europa, e aqui no Brasil ele é desconhecido. E por isso que eu escolhi essa obra desse artista para ilustrar essa apresentação. Por quê? Porque deixando o nome do artista, o nome da obra em suspenso, você que está ouvindo essa explicação não pôde relacionar o nome com nada. Se ficar fazendo relações entre o nome dele e a arte italiana e depois evocar o passado da arte italiana, não. A arte abstrata existe para isso. Você frui a obra, você vivencia a obra, você experiencia a obra sem se apegar muito à tradição do artista, ao nome dele, de onde ele vem e tal. Mas você precisa, claro, depois agregar dimensões à sua fruição. Então você descobrindo que essa obra é de um artista italiano chamado Enrico Prampolini. Essa obra foi criada em 1954, o artista faleceu logo em seguida, e a partir daí, a partir dessa primeira experiência direta com a obra, você agrega dimensões à sua fruição da obra, ao seu conhecimento da obra, a partir da descoberta de que essa obra é de um artista italiano, na década de 1950 e tal. Então essas dimensões vão ser agregadas, mas o cerne da questão é essa relação que é estabelecida entre você e a obra, e não entre você e a vida pessoal do artista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, porque a arte abstrata é uma capacidade, é uma possibilidade criativa muitíssimo interessante e que merece ser mais desfrutada, ser mais conhecida, mais divulgada e mais estudada também. Até o nosso próximo encontro.